Eu gostava, eu sinto falta daquela época. Eu peguei também esse desenho, era bem legal, mano. Dungeons and Dragons. Era. E eu jogava RPG. Você jogava? Adoro RPG. Pô, faz algo que exercita bastante a Eu jogava. fantasia. Vampire the Masquerade. Caralho, Nossa, esse é esse muito daí é muito foda, foda. cara. Bruhá. De Você é o coração. Bruhá, Eu era Bruhá, cara. Os caras com de beisebol, né? Fortão. Eu gostava. Os caras falavam, não, a gente vai entrar em tal lugar. Eu tava já bicando a porta. Falando, já entrei, porra. E agora? Próximo. E os malcavianos atrás de mim zoando. Puta, meu malcaviano tinha um pogobol, cara. Um pouco... Aquele negócio de ficar pulando assim. Os caras de carro e o malcaviano atrás de pogobol. O cara leva 3 dias pra chegar na missão. Puta, era demais. Puta, eu gosto da Vampira bagunça, Máscara é muito cara. foda mesmo, eu joguei um pouco. GURPS, aí jogava o Shadowrun, que depois virou esse jogo que vai sair do Keanu Reeves agora. Era o antigo Shadowrun, cara. Então, assim, era bem legal, sempre gostei. Videogame eu jogava pouco, não jogava muito, mas jogava PlayStation, gostava. Hoje eu tento achar tempo pra jogar um The Division, gosto bastante, mas não consigo, cara. Ah, eu entendo. Até hoje eu só jogo um jogo, Hearthstone e 2 jogos. Hearthstone A e gente Dota. foi no lançamento, Daniel, a gente foi lá no lançamento do Hearthstone que aconteceu num bar aqui de São Ah, Paulo. pode crer, pode crer. No Eu sei qual foi, café mas eu não fui. medieval. É, exatamente. É. Pô, foi muito legal, cara. O Hamburgueria, pessoal né? com Pico. chifres da cabeça ali, era muito louco. A gente também tirou foto lá. Chifre, na verdade, então tu foi no evento do Free Fire, pô. Não, foi no... Tô zoando, cara. É uma piada com Free Fire, cara. É, eu não Que ele jogo. já Que é não- jogo de cor. É jogo de cor. Coitados meninos, velho. Vamos voltar. E aí eu criei o canal, fui gravando na casa das pessoas e demonstrando que tinha na casa das pessoas. Só que os meninos, pelo fato de ter muito trabalho, eles não publicavam vídeo constantemente do meu canal. Aí eles falaram, compra uma câmera, velho, e começa a se familiarizar e vai colocando vídeo. Eu falei, pô, tá bom. Aí eu fui lá na Santa Efigênia, comprei uma Canon T5i. Falei, como é que olha pra isso? Eu não sabia mexer na câmera, eu não tinha familiaridade. Então meus vídeos antigos são todos, olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu vou falar sobre tal coisa. Eu não sabia. Pensei que fosse... Pensei que, não, pô, chegou um obsessor de câmera ali, me ensinou, caralho. Não, eles me Podia ensinaram. rolar, né? Umas paradas assim. Não, eles que Dá me pra aprender ensinaram. coisas com os espíritos? Não, é muito difícil, cara, aprender coisas, porque a consciência deles vai começando a diminuir. Eles não têm a consciência ainda que eram da vida. Ou seja, se o cara trabalhava numa produtora, morreu, o cara não vai chegar pra você e falar, bora editar um vídeo hoje. Não vai. Olha aí, o Adobe Premiere tem que fazer esse machete aqui, ó. Ô amigão, você não sabe fazer o chroma key aqui? Pô, A gente tirar já o tem fundinho. e que pena, porque a gente já tem uma sociedade muito mais evoluída, né? Verdade. Não, Porque mas as pessoas iam aprender coisas sem ter que, pô, pagar curso. Mas a verdade é que a gente aprende. Os espíritos, eles deixam material pra nós, são os livros, são as paradas. A história. Cara, se for parar pra pensar, a gente consegue ler os pensamentos em grandes profundidades de reis que morreram há mais de 1000 anos. E a gente tem o que ele tava escrevendo, é como entrar na cabeça do cara e entrar na cabeça do cara no que ele julga o mais importante que a cabeça dele produziu. Na que ele escreveu. época. Na época. Na época. É. E isso é legal para um fator histórico, porque você sabe como eles pensavam, costumes. E isso justifica até a Bíblia, cara. Os costumes sociais, políticos, econômicos inseridos na Bíblia. A Bíblia é um compêndio de livros de uma época política, social e econômica. Os mortos bíblicos, que sempre foram estigmatizados no meu canal, você sabe quem eram? Não. Porque fazem menção na Bíblia, né? Não fale com os mortos não devem ser incomodados. Significa o quê? Que já estava prevendo o espiritismo. O espiritismo surge no século XIX com Allan Kardec, não tem espiritismo na Bíblia. Os mortos eram os marginalizados, era o povo que era escravizado pelos romanos para quebrar pedra, para fazer a passagem para as vigas passarem, para os cavalos passarem. Então eles eram o quem? Entre aspas, vou colocar assim, mas os mendigos de hoje, ou seja, as pessoas que não eram vistas pela sociedade e que se alimentavam só de pão e água que eles davam. Era o pagamento dos caras. Eles sim, eram os mortos bíblicos. Tanto que Jesus levanta os mortos, ou seja, ele lidera um povo contra os romanos. Legião, o dito diabo bíblico. Oh, meu Deus, Jesus foi e expurgou Legião. Legião eram soldados romanos que estavam numa taberna e Jesus joga aos porcos. Eles não eram demônios. Aos olhos do povo, eles eram porque eles escravizavam o povo, mas eram soldados romanos. Só isso.
Quando você faz teologia, você aprende essas coisas. Mas quando você lê a Bíblia ao pé da letra, você teima na qual aquilo realmente é um mundo de Nárnia. E não é. Eu gostaria que fosse. Ia ser mais divertido, a vida ia ser mais legal. Mas a gente tem que ir pro lado racional e entender os contextos que envolvem. Então tu tá dizendo que não, que você diria que não existem demônios? Sim, eu não acredito em demônios. Quando você pega o pé da letra, o Delphos ou Satã, eles são nomes que foram traduzidos. Então eles são o nome de o acusador, o perseguidor, ou aquele que te acompanha. Aquele que te acompanha, qual que é o nome? Tu lembra? Satã, por exemplo. É? Satanás, que na verdade, Satanás virou o cachorro-gato da bruxa do 71, né? Satanás! Mas ele era utilizado como o cara que te acompanha, o cara que te persegue. Cara, o que te persegue hoje? O monarca? Não. Que medo. O que te persegue é o seu ego, a sua ganância, a sua usura. São os seus próprios demônios internos, entende? É você contra você mesmo. Traz uma 0 aí pra mim. Mas quer alguma coisa? Eu tô com a aguinha aqui, tem outro copo aqui pra mim, obrigado. Você entende? Então quando a gente fala, diabo, demônio e tudo mais, é um arquétipo ligado à própria igreja. Na Idade Média, quando surge esse contexto, é para quê? Para estabelecer uma relação seríssima com o povo para devoção. Você vem até mim, eu te ajudo a liberar desse pseudo ser chamado diabo ou demônio. E em troca do dízimo da sua terra, dos seus bens. Tanto que o povo tornou-se muito escravo dessa igreja da Idade Média que se rebela e começa a achar que o demônio e o diabo é mais legal que a igreja. A mesma prensa que fez a Bíblia, que é a prensa de Gutenberg, também fez o teatro de maledicência, que eram os teatros medievais da época em que achavam que o pecado era legal. Então você via sempre o cara vestido de diabo para se divertir, tirar os sátiros da época. Então assim, igreja, a mulher do meu vizinho é linda, eu gostaria de pular a cerca. É pecado isso. Quanto você quer para que me liberte desse pecado? Era uma relação de troca. Era um acordo. E a igreja cresce financeiramente e se espalha pela Europa por meio dos poderes adquiridos. Entende? Entendo. Adquirindo terra e adquirindo dinheiro. Ok, hoje em dia as pessoas perderam a fé baseada nessa questão porque descobriram que a vida ela é muito simples e a gente tem nossas necessidades. Essas necessidades a igreja condena em alguns aspectos. Então, para que eu vou me apoiar numa igreja? Então, a igreja foi perdendo força. Aí o pessoal virou islâmico, virou espírita, foram trocando. E o Vaticano foi perdendo força. Outros crimes do Vaticano são absurdos. Se você for... Pedofilia, né? Muitos papas foram enterrados com o caixão fechado por causa de sífilis. Hoje nós temos os filhos da pátria, que eram os filhos dos papas da época que deixaram história. Os caras transavam com as prostitutas e os filhos foram surgindo. Os filhos da pátria são aqueles caras que ficaram à margem de... Pessoas começaram a questionar a existência do diabo, vendo que o próprio Vaticano tinha tantos pecados que não conseguia enfrentar o dito diabo que eles cultuaram. E aí as pessoas questionam. Será que o diabo existe? O diabo ele é uma alegoria. Ele é uma alegoria criada para você ter medo de algo. E Deus é uma alegoria também? Essa é complicada. Porque eu posso te dar um susto nessa resposta.